Se você prestou o vestibulinho ETEC do segundo semestre de 2022, não passou logo de cara, mas está ali pertinho do número de vagas e quer entender como é que funciona a tal da segunda chamada da ETEC, chegou o momento de você descobrir tudo sobre isso, porque eu peguei aqui as principais perguntas que eu recebi lá no meu Instagram, que é Lilian Cruz Oficial, com 2 L's no meio, como eu sempre digo, e eu vou responder aqui então as dúvidas em relação à segunda chamada. Portanto, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Lilian Cruz e há mais de 6 anos eu venho ajudando pessoas que querem passar no vestibulinho ETEC. Portanto, já se inscreva aqui no canal para você sempre receber as notificações dos vídeos novos. E vamos lá logo para a nossa primeira pergunta aqui. E a pergunta é a seguinte: quando vai ser a segunda chamada do vestibulinho ETEC? Bom, a segunda chamada dessa edição do segundo semestre de 2022 vai ser nos dias 28 e 29 de julho de 2022. Repetindo, 28 e 29 de julho de 2022, a gente tem a segunda chamada do vestibulinho agora do segundo semestre de 2022, ou seja, de quem fez a prova no meio do ano de 2022. Sempre válido ressaltar isso, porque tem muita gente nova por aqui. Certo? Então, essa é a data, tá bom? Caso haja a terceira chamada na tua ETEC, ela vai ser nos dias 2 e 3 de agosto de 2022, certo? Então, essa é a data. Próxima pergunta. Li, sempre tem segunda chamada? É garantido que vai ter em toda a ETEC? Nananina, não! Nunca existe uma garantia de que vai ter a segunda chamada, e eu posso te contar o porquê. Imagina a ETEC como uma escola com várias salas de aula, porque realmente é assim, e cada sala de aula tem um limite de pessoas, então para cada turma tem um limite, e esse limite varia de acordo com os laboratórios daquele curso, os equipamentos que tem naqueles laboratórios, as matérias que você vai ter, e também a capacidade daquela ETEC de colocar aqueles alunos na sala de aula com bons professores ali, entregando o nível máximo de qualidade deles. É por isso que tem um limite. É por isso que aquela ETEC que tem lá 40 vagas para a turma do curso técnico de Química, por exemplo, não vai chamar 80 pessoas, porque isso faria cair a qualidade daquele curso, já que eles não conseguiriam colocar 80 alunos numa sala cabe 40, não conseguiriam colocar, por exemplo, 80 alunos num laboratório que tem 20 equipamentos para cada um usar de dupla, sabe? Então, por isso tem um limite de vagas. A segunda chamada ocorre quando as vagas não são preenchidas, ou seja, imagina que 40 pessoas foram chamadas, só que 3 não se matricularam porque prestaram vestibulinho para testar, ou então 2 não se matricularam também porque não tinham documentação, não era documento errado, por exemplo. Daí mais alguém não se matriculou porque prestou o vestibulinho para valer mesmo, tinha o documento certinho, mas começou a trabalhar no mesmo horário do curso técnico. Ou seja, essas 6 pessoas, mais ou menos, né, que não se matricularam, vão ser vagas livres. E essas vagas livres, eles vão chamar as próximas pessoas da lista para que façam a matrícula. Então, essas próximas pessoas, as próximas 6 pessoas da lista, vão ser chamadas, tá bom? E se uma delas não se matricular, ou então, por exemplo, alguém faltou a primeira semana de aula inteirinha, eles chamam mais uma pessoa da lista na terceira chamada, por exemplo, tá? Então, é por isso que nem toda a ETEC tem segunda chamada. Se eles conseguiram preencher as 40 vagas logo de cara, ou então o número de vagas que for para aquela turma daquele curso, naquela ETEC, eles não fazem segunda chamada, tá bom? Mas se não conseguirem preencher, eles fazem a segunda, e se mesmo com a segunda sobrar uma vaga ou outra, eles chamam a terceira lista. É por isso que eu digo, fique atento se você está perto do limite de vagas. Por exemplo, são 40 vagas, você ficou na colocação 50, existe chance, tá? Agora você ficou na 120, cara, teria que todo mundo desistir 3 vezes do curso, né, para chegar até você, tá bom? É por isso que eu falo isso, é por isso que eu sempre lembro que para ter segunda chamada tem que ter desistência, tem que ter alguém que não se matriculou naquele momento. E eles não podem chamar, por exemplo, no meio do curso técnico, existe um prazo limite para eles chamarem. É por isso que eu falo para nem todo mundo criar expectativa, porque acaba sendo expectativa de ilusão, tá? Crie expectativa se você realmente pode isso, se você realmente está perto do número de vagas, ok? Próxima dúvida aqui agora. A segunda chamada vai ser igual à primeira chamada, ou seja, pela internet?
Não, não vai ser pela internet. Inclusive, eu peço desculpas se eu, em algum momento, não deixei isso explícito por aqui, porque o site do vestibulinho não estava com todas as informações ainda sobre segunda chamada e coisas do tipo. Nesse semestre, eles foram atualizando muito o site com várias informações e eles não puderam avisar isso nas redes sociais, porque as redes estão meio que paradas por conta do ano eleitoral. Então, as ETECs e o Centro Paula Souza não podem ficar atualizando o portal oficial nem as redes sociais, tá bom? Então, o que acontece é o seguinte, antes da pandemia, a matrícula de todo mundo era presencial, gente. Primeira chamada, segunda, terceira, todo mundo era presencial, tá? Daí, durante a pandemia, era tudo online, tá bom? E aí, agora que as coisas estão voltando, a primeira chamada foi matrícula online, porque é um volume muito grande de pessoas, né? Então, isso poderia gerar uma aglomeração ali na Secretaria da ETEC, por exemplo, e eles estão se adaptando ainda a esse retorno e tudo mais, então a prova já é presencial novamente, normal como sempre foi, só que a matrícula da primeira chamada foi online, certo? Já a matrícula de segunda chamada e terceira, justamente por termos aí, então, uma quantidade bem pequena de pessoas que vão ser chamadas, ela é presencial. Lilian, como é que eu posso fazer a matrícula, então, né? Como é que vai funcionar isso? Você vai ter que ir até a sua ETEC ou extensão de ETEC, por exemplo, se você escolheu estudar na extensão de ETEC, que é uma outra escola que tem aquela turma, você tem que ir até lá com a sua documentação de matrícula para você checar se você foi convocado dentro do prazo que eu falei, 28 a 29 de julho na segunda chamada ou 2 e 3 de agosto para a terceira chamada, tá bom? Vai com todos os documentos para fazer a matrícula presencialmente lá. Ou seja, sua documentação pessoal, seu histórico, tudo aquilo que você precisa para fazer a matrícula, você tem que levar até a ETEC, certo? E aí eles vão ter recursos de matrícula. O que é isso? Se você não entregou algum documento, perdeu o prazo e assim por diante. Então, o recurso de matrícula, veja bem, para quem passou na segunda lista, mas perdeu o prazo, era no dia 1º de agosto. Somente esse dia, tá? Depois não pode mais. E na terceira lista, caso haja, e se você esqueceu de matricular, não tinha um documento, levou alguma coisa faltando, você tem ainda o dia 4 de agosto para você ir lá, então, e enviar o documento que faltou. Então, repetindo aqui, segunda e terceira chamadas, as matrículas vão ser presencialmente na ETEC que você escolheu, ok? Lilian, a ETEC vai mandar um e-mail para mim avisando que eu passei segunda chamada? Depende, a ETEC pode fazer isso, mas não é uma obrigação. A matrícula sempre foi e sempre será obrigação exclusiva do aluno e do seu responsável. Ou seja, quem é 16 anos para cima, responsabilidade todinha sua, e quem é menor de 16 anos, responsabilidade sua e do responsável, tá? O que eu quero dizer com isso? Quem tem 16 anos ou mais pode até mesmo ir sozinho se matricular, tá bom? Quem tem menos não pode, tem que ir junto com o pai ou com o responsável legal. Só que a ETEC nunca teve a obrigação de te informar sobre a matrícula. Tanto que a da primeira chamada saía lá no site do vestibulinho o espacinho para você mandar os documentos, e algumas ETECs fizeram a bondade de mandar um e-mail avisando, ou de ligar, mandar o WhatsApp e assim por diante. Na segunda chamada, as ETECs que podem fazer isso, que tem uma galera, uma equipe, né? Galera, como assim? Que tem uma equipe maior, com mais disponibilidade, essas ETECs podem sim entrar em contato com você e te avisar. Oi, Mariazinha, você passou na segunda chamada, vinha se matricular. Só que nem toda ETEC tem uma equipe tão grande, uma disponibilidade de tempo tão grande para isso, até porque eles estão em fase de fechamentos de nota do pessoal que se formou agora no meio do ano. Isso é muito corrido para o pessoal da ETEC, gente, é muito corrido mesmo, tá? Então, é fundamental que você entenda o seguinte: é sua responsabilidade ir até a ETEC para saber se você passou ou não, para conferir a lista. Lilian, e se eu moro longe? Peça para alguém que mora perto, ou então você pode ligar na ETEC e perguntar, mas eu não posso te garantir que eles vão te responder, porque eles ficam bem sobrecarregados nessa época do ano. Tanto o meio do ano quanto o final do ano. São épocas que o pessoal da Secretaria da ETEC fica surtando de tanta coisa que eles têm que fazer, tá? Então, o melhor é você ir até a ETEC mesmo, tá bom? E se você não tiver como ir, você pede para alguém ir no seu lugar, e aí, de preferência, também já manda a documentação com uma procuração por escrito para que a pessoa faça a matrícula por você, caso você more realmente muito longe, tá bom? E se você mora na cidade da ETEC mesmo, vale a pena você mesmo ir lá e tudo mais, porque se você mandou uma outra pessoa matricular, a pessoa matriculou errado, eles também não se responsabilizam. Tudo é sua responsabilidade em relação à matrícula,
certo? A mesma coisa quanto a documentos e assim por diante, beleza? E aí agora, próxima dúvida. Lilian, quais são os documentos para matrícula? São os mesmos da primeira chamada, gente. Então, a foto, o seu histórico escolar. Se você pediu acréscimo por escolaridade pública, você precisa, além do seu histórico ou declaração do ensino médio, de um histórico do ensino fundamental ou uma declaração que você cursou do 6º ao 9º ano em escola pública. Tem que ser algo oficial, não pode ser um papelzinho que você foi lá e escreveu, tá? Tem que ser algo oficial que a escola te entregou, tá bom? Lilian, não tem como conseguir isso a tempo. É por isso que eu tenho um vídeo aqui desde 2000 e sei lá quando, falando os documentos, para você se preparar com antecedência. Se você não viu, a culpa não é minha. A culpa é sua que não procurou antes, porque tem conteúdo aqui, ó, há muito tempo informando isso, tá bom? Então é você que tem que se responsabilizar. Não seja um Zé Bundão. Então, corre atrás do documento a tempo para a segunda chamada. Eu sei que é pouco tempo, tá? Mas pede com urgência na escola, pede na Secretaria de Educação da sua cidade e assim por diante, ok? É a mesma documentação para a matrícula. Li, quando começam as aulas? Essa é uma pergunta que eu não tenho como responder, porque cada ETEC tem sua data de aulas, certo? Então, existe uma data padrão, que é comecinho de agosto, só que tem ETEC que vai ter reunião de professores, que vai ter organização da ETEC, um monte de coisas. Então, algumas ETECs podem começar alguns dias antes, outras podem começar alguns dias depois. Geralmente, quem passa na segunda chamada, até mesmo na terceira chamada, já entra na ETEC quando as aulas praticamente já começaram, ou mal tem tempo de organizar os materiais ali, porque é realmente muito rápido, tá bom? Então, o melhor você fazer é liga na sua ETEC ou entre em contato por redes sociais, de alguma outra maneira, para saber quando começam as aulas lá, porque eu não posso te passar uma data de uma ETEC que eu conheço, que é mais próxima, porque a data da sua ETEC da sua cidade pode ser diferente, tá? Então, são datas que variam de uma ETEC para outra. Geralmente, elas começam na primeira semana de agosto, algumas já estão começando agora no final de julho, por isso que eu tô falando isso. Então, tem gente que vai entrar na segunda chamada com as aulas já meio que acontecendo, tá? Por isso que é importante que você providencie material já com antecedência, porque é muito rápido, tá bom? A segunda chamada é meio que a repescagem, então não tem tanto tempo para se organizar quanto o pessoal na primeira chamada, que teve aí vários dias antes das aulas começarem, certo? Bom, se sobrou alguma dúvida ainda em relação a esse assunto, você pode colocar aqui abaixo nos comentários desse vídeo, que como é um vídeo bem de urgência, farei o possível e o impossível para responder você a tempo, tá? A tempo da segunda chamada e até mesmo da terceira, caso ela aconteça na sua cidade, tá bom? Super abraço para você, perdão se eu falei muito rápido em alguns momentos, é que eu tô ficando meio rouca, eu tava rouca já, e eu gravei o vídeo mesmo rouca, e aí eu tô falando rapidinho para conseguir falar tudo, mas tem um botãozinho aqui abaixo de você regular a velocidade do vídeo, ok? Um super abraço e espero verdadeiramente que você consiga se matricular com tudo certinho a tempo. E a gente se vê então no nosso próximo vídeo. Tchau!